Galera, hoje o assunto que eu quero trazer para a gente debater aqui, né? Porque eu espero que a gente converse nos comentários, é sobre a questão. Na verdade, é sobre algumas questões, né? Uma delas é que eu percebi, desse tempo que eu fiquei aí em reclusão, que muitas pessoas elas querem saber, por exemplo, como se dar melhor no trabalho, como conseguir melhores oportunidades, né? Por exemplo, como principalmente as pessoas perguntam a questão de vendas, né? Como que eu posso melhorar as minhas vendas, como eu posso atrair mais clientes, tudo isso, né? Durante esse período que eu fiquei aí offline, olhando o conteúdo de outras pessoas e tal, e eu fui analisando as questões que sempre mais se perguntavam nessas lives, né? E sempre o assunto é ou trabalho, né? Assunto trabalho financeiro, ou a questão da pessoa específica. E aí eu queria conversar com vocês hoje a respeito desse assunto de trabalho, né? Porque é um assunto que eu gosto muito de falar e de conversar sobre isso. Aí, para isso, eu lembrei, gente, de um capítulo desse livro aqui, A Ciência de Ficar Rico, né? Esse livro aqui, ele é muito legal, assim, de vez em quando eu volto nele. Inclusive, tem ele estudado, né? Comentado, lido e comentado dentro da escola que eu tenho, que é a Escola de Consciência, da Consciência Milenar. Vou deixar o link aqui nos comentários, em algum lugar, se alguém tiver interesse. Mas a gente lá dentro estuda inteiramente esse e vários outros livros, tá? E aí eu trouxe uma parte aqui, que é uma parte bem polêmica, gente. Quando eu converso com as pessoas, principalmente nas redes sociais, e falo sobre esse tópico aqui, muitas pessoas se revoltam, muitas pessoas têm experiências negativas, falam que é o oposto daquilo que está falando aqui nesse livro, tá? O capítulo é o capítulo 12, que fala de eficácia de ação. Basicamente é o seguinte, ó, tem uma frase aqui que eu sublinhei que fala assim: você só pode melhorar sendo maior do que o lugar que ocupa agora. E nenhum homem é maior do que o lugar que ocupa se deixa por fazer o trabalho que pertence a esse lugar. Gente, essa é uma máxima assim que eu vivi na minha pele, não só experiências próprias, como olhando, observando experiências de outras pessoas, sabe? Ao meu redor, próximas a mim, que, que realmente corroboram exatamente isso que está falando aqui. Para a gente conseguir um trabalho, para a gente conseguir uma promoção, crescer, enfim, ter mais vendas, a gente tem que se sentir maior do que aquilo ali, se sentir e se comportar como uma pessoa que é maior do que aquele trabalho. E como assim? Por exemplo, quando eu trabalhei na iniciativa privada, o que mais se falava lá era assim, eu vou fazer isso aqui, não vou fazer nada mais do que eu sou paga, porque eu não sou idiota, eu não sou otária, vou trabalhar de graça, né? Eu vou fazer exatamente isso aqui que eu fui paga para fazer. E às vezes, muitas das vezes, nem isso a pessoa fazia, né? Às vezes, quando, por exemplo, era férias do chefe, os funcionários todos ficavam lá, né? Faziam o mínimo do mínimo. Eu tive essa experiência, eu vivi isso na pele, tá? E a questão é que todo mundo que faz isso, todo mundo que está nessa vibe de fazer aquilo pelo qual é pago, permanece fazendo aquilo pelo qual é pago e jamais cresce. E são as pessoas que mais reclamam que as oportunidades vão para outras pessoas. Existem casos também de pessoas que falam, eu faço muito, eu faço trabalho de 2, 3 pessoas e não sou valorizado. Ou então, eu sou o melhor ali do setor e quem é promovido é outra pessoa, né? Sendo que a desculpa que me dão é que eu não posso sair ali daquele setor, porque senão o setor para, porque já que eu faço um trabalho bom. Existem esses casos devido à mentalidade da pessoa. Por quê? Gente, eu vou contar primeiro uma experiência minha, tá? Que eu vivi tem uns 2, 3 anos atrás, que eu trabalhava num setor onde a minha chefia nesse setor me pedia para fazer coisas que não estavam condizentes com o trabalho que eu fui contratada para fazer. E o que eu fazia, gente? Eu tinha 2 opções: ou dizer não, me comportar como se realmente eu estava ali só para fazer aquele trabalho e nada mais, não ia fazer nada mais, ou fazer um trabalho realmente que mostrava ali o meu valor, né? Mostrasse o meu valor. E eu escolhi essa segunda opção, né? Me entregaram ali um trabalho para fazer e eu comecei a estudar aquele trabalho, já que não condizia com as minhas atividades, né? Eu comecei a estudar aquele trabalho, a tentar fazer aquele trabalho da forma melhor possível.
E aí, o resultado final foi o que aconteceu. Eu fiz um trabalho ótimo, fiz num tempo legal o trabalho, e isso não foi suficiente para ficar naquele emprego, porque dali eu sabia que não ia me surgir nenhuma oportunidade, nada, né, funcionária pública. Mas eu simplesmente fui embora. Eu saí daquele setor, fui para outro setor. Não por esse motivo, porque eu realmente me senti bem fazendo esse trabalho bem feito. Quando eu fui para o outro setor, alguns meses mais tarde, 6 meses, 7 meses mais tarde, essa minha chefia entrou em contato comigo, me oferecendo um trabalho dentro desse escopo, né, que não era o meu trabalho na época, mas eu resolvi fazer um bom trabalho. Ela me ofereceu pagar por esse trabalho, para eu continuar fazendo, já que eu fiz um bom trabalho, né, de qualidade, de eficiência. Ela conseguiu, a primeira pessoa que ela pensou quando surgiu uma verba para pagar para fazer esse trabalho foi eu, né? Então o que acontece? Eu fui paga para fazer algo que lá atrás eu fiz de graça, tá? Fui paga e fui bem paga. E isso me trouxe uma grande lição, né? E principalmente bate o que ele fala aqui nesse livro, nesse capítulo, ele vai destrinchando tudo isso. Que você tem que ser maior do que o seu trabalho. Não é porque você não foi pago para fazer aquilo que você vai deixar para lá ou vai fazer de qualquer maneira. Porque quem te observa, quem te olha, não é você não tem que esperar nada das pessoas, você não tem que esperar nada da empresa onde você está. Você tem que fazer um trabalho porque você é um funcionário de qualidade. Você é um profissional de qualidade que faz as coisas bem. E isso, gente, é muito mais amplo do que você pensa, tá? O nosso erro é a gente esperar retorno do lugar onde a gente está. Se a gente se coloca no lugar de ser um profissional excelente, de ser um profissional maior do que aquele lugar ali, automaticamente as oportunidades vão se abrir para você nesse lugar ou em outros lugares, entendeu? Mas é porque é algo invisível que acontece, gente. E a gente tem que fazer sem esperar nada em troca. Não é fazer, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer, né? Fazer isso aqui, porque quando tiver uma oportunidade, eu tenho certeza que eles vão me chamar. Não, gente, vocês não têm que esperar nada. Não tem que esperar nada daquele lugar. Vocês têm que fazer porque vocês são bons profissionais. E quando você entrega um bom trabalho, as oportunidades aparecem. O segundo exemplo que eu quero dar, que eu já falei também, não sei se eu falei aqui ou dentro de algum curso, foi da menina que trabalha aqui em casa comigo, né? Que me ajuda aqui na organização, na arrumação e tal. Quando ela entrou aqui, ela começou a fazer coisas, gente, que eu falei para ela que não precisava, que não tinha, não estava dentro do escopo do que eu pagaria para ela fazer. Mas ela fazia com tanto gosto, ela tinha vontade, ela fazia genuinamente, eu sentia, né? Eu sentia que aquilo ali era dela. Ela gostava de organizar coisas a mais, de deixar dentro do armário arrumado, sabe? Ela é dela, ela gosta disso. O que aconteceu? Eu me senti impelida a pagar a mais para ela. Mas não como, eu vou fazer isso. Não me senti obrigada, gente, não é isso. Não me senti obrigada e nem ela queria, esperava isso, porque a gente combinou uma coisa. Ela fazia o que era mais. Então ela era maior do que aquele trabalho pelo qual ela foi contratada. Resultado, eu passei a dar um valor a mais para ela, né? Porque realmente ela fazia um bom trabalho. E todas as vezes, gente, que eu ouço, que eu vejo histórias assim de pessoas que são maiores do lugar, maiores do que o lugar onde elas estão, as oportunidades se abrem, mas não é você ser, eu vou fazer mais para trazer isso de volta. Toda vez que você faz alguma coisa esperando um resultado, a coisa não acontece. Vocês já perceberam isso em qualquer área da nossa vida? A gente, vou fazer isso para esperar um resultado, o resultado não vem. Por quê? Porque não cabe a gente fazer, né, criar o resultado. Cabe a gente ser uma boa pessoa, melhor, no caso profissional aqui, um profissional excelente, um profissional que você não vai ser esquecido. Sabe, eu sempre tinha isso na minha cabeça, né, de fazer sempre um bom trabalho, pensando assim, daqui a pouco eu vou estar num lugar melhor, mas todo mundo vai lembrar da boa funcionária que eu fui. E é isso que as pessoas não percebem, não entendem, sabe? A maioria das pessoas acha que primeiro tem que ser paga para depois fazer um trabalho excelente. E a verdade, a lógica, as regras do jogo dessa vida não funcionam assim. Primeiro você tem que se mostrar ser de valor para depois ser valorizado. Por exemplo, quando é um caso de um trabalhador autônomo, né, que precisa de clientes e precisa de vendas.
quando você fica ansioso, ansiosa, querendo que alguém entre na sua loja, ou querendo que alguém compre o seu produto, e você fica falando isso e colocando essa ansiedade na voz, gente, energeticamente, tudo, a nossa energia, ela chega primeiro. As pessoas vão perceber o quanto você está querendo vender e as pessoas vão se afastar, é natural, né? Você também é humano, percebe isso, não é assim? Toda vez que você passa em frente a uma loja, alguém entra aqui, vem ver aqui as nossas promoções, não sei o quê. Não é inconveniente, não é chato. Você, gente, como cliente, você sabe que você quer ter liberdade de comprar aquilo ali, de buscar aquele profissional. Mas você, com olhar de cliente, você vai buscar o melhor, não é isso? E como que você busca o melhor? Você observa, você olha as redes sociais, você conversa com pessoas. E quando alguém fala que você é excelente, que você entregou mais do que aquilo que a pessoa estava buscando, obviamente que você vai ser um profissional bom, vai ser procurado pelos clientes e não vai ter que procurar clientes, entende? Então, a primeira coisa que você tem que observar dentro dessa questão de criação consciente da realidade é se esse trabalho que você está realizando está fazendo com que você emita boas energias, com que você seja verdadeiro. Você está sendo verdadeiro? A pergunta é essa. Você gosta daquilo que está fazendo? Você realmente sabe que o teu produto ou o teu serviço vai ajudar as pessoas? Porque isso é colocado, é emitido no campo, é colocado no campo. E automaticamente as pessoas interessadas no seu trabalho, interessadas no seu serviço, vão chegar até você. Mas você tem que se perguntar, você está realmente, você realmente confia no teu produto, no teu serviço? Como que você se refere a esse produto? Ou você faz sempre um trabalho meia boca ali só para ter o dinheiro no final do mês? Eu sei que é difícil, gente. A gente é humano, a gente está na Matrix, a gente precisa de dinheiro para sobreviver, para viver, para realizar coisas. Mas a gente tem que entender como que essa realidade funciona para a gente entregar o melhor e receber o melhor, sabe? Porque é natural, quando você entrega o melhor de você vem, sabe? Quando você se sente bem fazendo aquilo ali, né? Acho que é esse o ponto que eu queria chegar. Quando você se sente bem realizando aquela atividade, quando você se sente bem entregando o seu serviço, isso é colocado energeticamente na ação, sabe? E todas as pessoas, os possíveis clientes e leads e sei lá o que, não sei do que você trabalha, mas que vão valorizar o teu trabalho, assim como você está se valorizando, vão chegar até você. Gente, vamos deixar de ser menos materialistas, sabe? Um pouquinho. Vamos pensar um pouquinho que existe sim o sobrenatural, existe essa parte, digamos assim, que a gente não enxerga, o invisível. Existe uma consciência maior, não é questão de Deus, se Deus quiser eu vou conseguir, e como eu não estou conseguindo cliente, então Deus não quis. Não, não, isso aí é bem superficial, é bem ultrapassada essa ideia, tá? A gente está num processo de transição planetária, a gente já tem muita gente já percebendo como que funciona a Matrix, tá? Então vamos começar também a abrir um pouquinho a mente para o sobrenatural, tá? E não é nada místico, é sobrenatural, é como funcionam as coisas. Aquilo que você emite, você puxa para você, volta para você, né? Lei da atração. Então, quando você se perguntar, eu estou indo nas empresas fazendo entrevista, botando currículo, meu currículo é excelente. Me chamam para fazer 300 mil entrevistas, mas acaba que ninguém me contrata. Por que será? Porque não é só a questão do teu currículo, não é só a questão do que está escrito ali naquele papel. É como você se comporta numa entrevista, por exemplo, tá? Se você já chega lá, já com aquele pensamento, eu preciso conseguir esse emprego, eu tô desesperada, eu não sei mais o que eu faço, eu tenho que fazer de tudo. Cara, quem vai te entrevistar vai perceber isso e não vai entender, assim, não vai conectar com você, mesmo que você seja um excelente profissional. Por isso que muitas pessoas, gente, que às vezes não são tão qualificadas quanto você, elas não elas sobressaem mais do que você, elas conseguem as melhores oportunidades, porque a energia dela tá uma energia tranquila, uma energia de que, eu vou lá, vou dar o meu melhor, se eu não conseguir, ok, né? Então, eu sei que é complicado, eu sei que é um tema polêmico pra caramba, né? De, tipo, eu tô me sentindo uma idiota, eu vou fazer mais pelo que eu sou paga, mas não é assim. Não sei se vocês estão conseguindo entender, coloca aqui nos comentários
se vocês estão conseguindo entender a essência da questão. A essência não é o trabalho, a ação em si, a essência é interior, é o quanto de verdade você está colocando aquilo ali, naquela ação. É o quanto que você está sendo maior do que aquele lugar. Porque, gente, juro, depois que eu entendi isso, eu só consegui sair dessa empresa que eu estava. Eu estava, sei lá, uns 10 anos tentando fazer concurso, passava, mas não era chamada. E eu só consegui sair desse lugar onde eu estava quando eu comecei a me sentir maior do que aquele lugar. Sabe? Eu me vi assim, gente. Eu me vi assim, cara, Simone, você tem uma faculdade, você está numa pós-graduação, você passou no mestrado. Caramba, esse lugar aqui não tem mais o que te oferecer. Você é maior do que isso. Considera a possibilidade de sair daqui. E quando eu comecei a aceitar essa possibilidade, entendendo que existem outras empresas aí fora, outros lugares que eu poderia ser muito mais melhor utilizada ou muito mais útil, né, prestar um serviço melhor, né, tem abertura para eu ser realmente a profissional que eu sou, o que não acontecia naquele lugar. Quando eu entendi isso, cara, as portas se abriram para mim, sabe? E foi milagroso, né? Eu já contei essas histórias aqui que do nada abre as vagas e uma canetada lá do presidente, tem que contratar mais funcionário público para aquele setor. Foi isso que aconteceu comigo, sabe? Assim, quando eu menos esperava, a coisa aconteceu. Mas por quê? Porque eu estava me colocando maior do que aquele lugar. Eu sabia do meu valor, eu sabia que eu merecia mais. Da mesma forma com pessoa autônoma, gente. Você tem que entender que o seu produto, sim, vai ser útil, seu serviço vai ser maravilhoso para as pessoas e você realmente assumir essa identidade, a identidade de que você é maior do que aquilo que você está oferecendo, tá? Bom, gente, era isso que eu queria trazer nesse vídeo aqui. No próximo vídeo eu vou falar também sobre pessoa específica, porque eu vi que é um assunto assim que as pessoas ficam desesperadas também, né? Assim, nas lives que eu participo tem muita pergunta sobre isso também. E eu queria trazer para vocês um pouquinho da minha experiência também com relação a isso, mas vou deixar para o próximo vídeo, tá? Escreve aí para mim o que vocês acharam, se é polêmico ou não, se você concorda com isso ou não. É um pouco complicado para quem não viveu isso, mas no meu caso, que eu já vivi e já vi acontecendo comigo, é bem óbvio, sabe? Que você realmente tem que se colocar numa posição de ser maior do que o seu trabalho, do que o seu serviço. Tá bom, gente? Então, aguardo vocês no próximo vídeo, tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.